Olá, estamos começando mais uma edição do programa Contraponto, hoje falando da situação dos índios em Santa Maria e também no Rio Grande do Sul. Ao meu lado, o promotor aposentado João Marcos Adé de Castro e ao meu outro lado, Odilo Ravanello, diretor da Secretaria de Assistência Social. Uma saudação especial aos nossos convidados. Começando então sobre essa última situação que ocorreu em Santa Maria, a remoção daquelas 8 famílias da tribo Guarani que foi retirada do Arenal, próximo ao Distrito Industrial de Santa Maria. Exatamente. Essa foi uma ação que já há tempo já vinham os guaranis reivindicando uma área de terra em Santa Maria. E, inclusive, ano passado foi condenado o Estado e a FUNAI e deram um prazo que até dezembro teria fazer essa remoção e ver um outro local de construção das casas. O tempo não tinham conseguido e este ano foi feita uma reunião de conciliação em que a juíza, não me recordo o nome, ela determinou que tinha que ser feita essa remoção imediatamente. Deu prazo de 5 dias, foi a partir da reunião, teve dia 23. Então, na sexta-feira passada, foi feita a remoção dessas 8 famílias até a área da FUNAI. Essa remoção, eu não estava presente nessa reunião, foi uma advogada da Procuradoria da Prefeitura, então ficou que o Estado tinha que ver essa área, como eles já tinham mostrado e os guaranis aceitaram aquela área, então foi determinado lá. Só que a gente chegou lá, o município se encarregou de fazer o transporte das pessoas, os índios conseguiu um ônibus para levá-los até lá, só que a gente chegando lá, a gente já imaginava que tivesse algo já construído. Entendeu? Eu imaginaria que queria primeiro fazer as casas, mas não. Como essa ação já vinha há muito tempo tramitando e não tinha uma solução, a juíza determinou que mesmo sem as condições mínimas lá existentes, devia fazer a remoção. E o que foi feito? Então aí montaram barraca, foi levado as caixas d'água, a gente entrou com a Corção, foi fornecendo água, mas sem luz elétrica ainda. Inclusive até hoje, eles estão recém começando a fabricar as 8 casas. Como é que funciona dentro da parte legal? Existe a ordem da União, o Ministério Público Federal entrou com uma ação exigindo essa remoção das famílias para aquela região, mas a região ainda não oferecia a estrutura mínima necessária que garantiria a lei para esses índios. Como é que funciona este processo, doutor? Olha, eu entendo que os indígenas são cidadãos como qualquer outro, né? E de forma que a Constituição determina que cabe ao Estado dar assistência para as pessoas que têm dificuldades para a moradia. Então, a moradia é um direito de todos, a saúde é um direito de todos, a educação é um direito de todos. E os indígenas estão entre os brasileiros, né? E tem que ser tratado com o mesmo respeito e a mesma atenção que outros brasileiros, né? Ou seja, é claro que alguns indígenas estão menos integrados à comunidade, então tem mais dificuldade para conviver com a comunidade, de forma que tem que ter um atendimento mais especializado. Mas isso não dá ao indígena direitos muito diferentes do que daria a mim ou a ti. São as mesmas responsabilidades e os mesmos direitos, né? Então, assim como o Estado pode ser condenado a realocar pessoas que não sejam indígenas, sejam negros, sejam pobres, que sejam qualquer classe ou qualquer etnia de pessoa, né? Em vista desse princípio de que saúde, dignidade, educação, todos esses direitos constitucionais têm que ser garantidos a todas as pessoas, né? Há uma certa visão meio equivocada, a mim parece, em relação aos indígenas. Então, todos nós temos certos preconceitos em falar dos indígenas. Achamos que os indígenas são muito diferentes de nós. Eu entendo que eles não são muito diferentes de nós. Até porque boa parte dos indígenas que hoje nós estamos vendo por aí, né, eles estão mais integrados muitas vezes que o próprio branco a essa sociedade. Então eles têm que ter uma proteção, tem, como qualquer outra pessoa que precisa, está cheio de gente por aí, né, precisando dessa proteção, e o Estado não pode se negar, mas não a ponto de dar a eles um direito especial que ele não tem, na verdade. Sobre a situação da área específica, o pessoal da Fundação, da FUNAI, que também funcionava como uma espécie de oficinas culturais naquela região, eles reclamaram não da escolha da área, mas a forma com que se oficializou
que aquela área pertenceria aos índios. Talvez isso também tenha acarretado este atraso na preparação. E cabe a quem? É o município, é o governo do estado, uma vez que essa notícia, essa ordem é federal? Eu não sei, até no dia, na sexta-feira, eu estive lá para acompanhar a locomoção e até o seu Mário Geiger, que é o presidente da Fundai, reclamava, não como disseste, da questão de ceder aquela área, mas sim que não tinha sido informado nem comunicado. Eles não sabiam. Eu não sei se havia um medo que houvesse um contraponto, não deixar uma manifestação para não ir para lá, que não avisar. Pode ser isso, eu imagino que seja isso, entendeu? Porque de repente talvez pode estar preparado e preparar uma ação impedindo essa remoção. Mas eu não veria problema, pelo que eu senti com o seu Mário Gari, tranquilamente a área está lá disponível, o estado é do estado, a área não é entendeu? Está em forma de comodato, então tem uma parte sobrando, então não é essa. Então a questão, a maneira como foi feito, que não ficou legal nem para a Fundai, acredito, nem para os próprios índios, eu imagino porque eu estive lá, eles ficaram jogados ao céu, entendeu? Aberto, não tinha as condições. Então, agora que eles estão começando, no meu pensamento, eu imagino que primeiro deveria ter construído as casas, ter dado a infraestrutura, já que lá eles tiraram lá do Arenal, que não tinha luz, que não tinha água, não tinha as mínimas condições, perfeito, não tinha. Mas eles ficaram lá, inicialmente, pior que eles estavam lá no Arenal. Eu não acompanhei esse processo, não assisti essas... Mas, às vezes, há acordos judiciais, né, e que parecem sentenças, né? O juiz determinou isso, olha, se a área do estado do Rio Grande do Sul está cedida à Fundai por comodato, significa que quem tem a posse da área é a Fundai, mal ou bem é a Fundai. Perfeito. Ou seja, a área continua sendo de propriedade do estado, né, mas está sob os cuidados. É como se tivesse alugado um apartamento, uma casa, né, enquanto estiver em vigor o comodato, que é um empréstimo gratuito, quem tem a administração do bem é a Fundai. Então, o que tem que fazer? Tem que romper com a Fundai. O Estado do Rio Grande do Sul tem que retirar do comodato para que a área volte à administração absoluta do Estado. E, evidentemente que mesmo as áreas que nós discutimos antes do início do programa, inclusive isso, né? Mesmo aquelas áreas que nós entendemos como áreas de propriedade dos indígenas, na verdade não são propriedade dos indígenas, né? Então, vamos olhar a Constituição e o próprio Estatuto do Índio vai dizer que são áreas que estão sob a posse dos indígenas, né? Mas são propriedades da União. Ou seja, certo ou errado, mal ou bem, isso foi o que disse o legislador, tanto o legislador infraconstitucional como o legislador constitucional. Ou seja, não existem terras de propriedades de índios. Se o índio tiver dinheiro e ele comprar uma área de terras, como pode comprar um carro, ou um apartamento, ou um avião, bom, então ele passa a ser proprietário. Agora, enquanto ele não comprar ou não ganhar, eu posso pegar uma área de terras que me pertence, tenho uma chácara e pego e faço uma doação a um indígena ou a um grupo de indígenas, eles passam a ser proprietários. Mas essas terras ocupadas pelos indígenas não são de propriedade dos indígenas. A gente diz assim, a terra dos índios. Não, terra dos índios, ou seja, terras ocupadas pelos indígenas, né, tem uma proteção especial exatamente para dar a eles condições de sobrevivência, de desenvolvimento de seus hábitos, seus costumes, né, sua música, seu artesanato, que é muito importante, extremamente importante que haja uma certa proteção. Mas não a ponto de entender que a área seja de propriedade dos indígenas. Se fosse propriedade dos índios, eles poderiam vender as áreas, eles não podem vender. Não só a Constituição, mas o próprio Estatuto do Índio diz que as áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios são de propriedade da União e que serão ocupadas, usufruídas, né, serão possuídas e usufruídas pelos indígenas, mas eles não podem vender as áreas. Como é que funciona esse tipo de contrato? É por tempo indeterminado? Existe uma fiscalização para ver como funciona esta ocupação por parte dos índios? Não, eles têm a posse pelo fato de serem indígenas. Comprova que eles têm a posse. Aqui a posse é um fato, né? No momento que eu tomar a tua caneta, entendeu? Nesse momento eu tenho a posse. Isso é um fato, independe de qualquer tipo de negociação. Então, os indígenas têm a posse da área porque simplesmente ocupavam essa área durante um determinado tempo. A posse é uma condição, digamos assim, física, fática, independe de acordo. E a lei vem e diz, não, reconheço que tem a posse. Mas tendo a posse não significa que seja proprietário. Se não é proprietário, não pode vender. Não pode vender, não pode nem alugar, não pode ceder. Então, eles não são proprietários da área.
Então, não tem dúvida que, assim como os indígenas, esse e qualquer outro, qualquer cidadão que tenha... Porque a propriedade, além de ser um direito do cidadão, né, todos nós temos direito de ser proprietários, seria ter a posse exclusiva de uma coisa e o direito de se desfazer dela, se for o caso. Né? Também dos indígenas, mas as pessoas que catam lixo nas ruas da cidade também têm direito à moradia. Perfeito. Não é? Quer dizer, ninguém vai ficar discutindo, perdendo tempo discutindo se eu, João Marcos, tenho direito à moradia, porque eu já tenho minha moradia. Estou me preocupando por quê? Nós vamos discutir o direito à moradia de quem não tem moradia e que não tem condições de adquiri-la. Tá? E é muito mais complicado discutir isso aí no que se refere aos indígenas, porque está toda uma ideia muito romântica, né, há muitos mitos a respeito disso aí. Então, temos que apoiá-los, temos que auxiliá-los, temos que respeitá-los, temos que dar atenção, assistência médica, odontológica, moradia, né, como damos a qualquer outro brasileiro, porque eles têm algumas garantias, né, que o cidadão comum não tem. Mas não significa que eles sejam absolutamente especiais. Porque mesmo quando a lei diz que os índios são tutelados do Estado, são os índios que não estão integrados à vida nacional. Aqueles índios que estão integrados totalmente à vida nacional têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações que qualquer outro cidadão. Então, aqueles que não estão integrados totalmente, então eles têm uma dificuldade de viver em sociedade. Então, por isso, eles têm que ser protegidos. Como se faz com a pessoa portadora de deficiência, como se faz com a criança. A mulher não tem uma proteção especial, o idoso não tem uma proteção especial, o consumidor não tem uma proteção especial porque ele implementa condições especiais, então tem uma proteção especial dentro daquela condição. Eu, enquanto consumidor, tenho uma proteção especial que eu não tenho enquanto não consumidor. Então é assim que funciona. Tá? Só uma questão ainda a respeito da locomoção. A gente já volta a seguir esse assunto, porque a gente tem que fazer o primeiro intervalo do nosso programa Contraponto, mas em seguida a gente volta a falar da situação dos índios em Santa Maria e aqui na região central do estado. Já voltamos. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando da situação dos índios em Santa Maria, região central do estado, acompanhado do Dilo Ravanello, que é diretor da Secretaria de Assistência Social, e o promotor de justiça aposentado João Marcos Adé de Castro, e nós falamos no fim do primeiro bloco sobre a situação do transporte dos índios para essa remoção que foi do Arenal para a próxima zona industrial. O estado então mandou um caminhão, até foi desmanchado as barraquinhas e levar a mudança, e a prefeitura ficou para a locomoção das pessoas. Então a gente mandou um ônibus, entendeu? E foi levado. Mas eu queria colocar que anteriormente, quando encerrando o primeiro bloco, era que a gente sentia assim, a ansiedade dos índios, os guaranis, por isso daquela pressa de ir para lá, por isso que talvez eles entraram num acordo
de ir para lá sem ter a infraestrutura pronta. Porque fazia muitos anos, há muito tempo que eles estavam reivindicando, inclusive eu comentava com o Cesário, que era o cacique, pois é, uma pena não ter esperado mais um pouco, até ele ficou bravo comigo, me xingou, porque há tanto tempo que estamos esperando e agora que Deus vai esperar mais um tempo. Então a gente sentiu essa ansiedade e por isso que nesse acordo foi levado as pessoas, os índios lá no caso, sem as condições ideais que deveria ser. Para o telespectador entender, esses índios da tribo Guarani, eles ficavam próximos às margens da BR-392, Isso, no Arenal, Arenal. E foram transferidos hoje próximo ao Distrito Industrial de Santa Maria. A quem cabe essa fiscalização? E falávamos no bloco anterior sobre a questão dos direitos do saneamento e saúde dos índios. A quem cabe esses serviços? É o município, é a FUNAI? Quem que é responsável por esse tipo de serviço? E como é que funciona essa questão da fiscalização, do próprio usufruto das terras, para saber se estão realmente sendo usadas para os fins devidos à vida dos índios? Se nós for olharmos aqui o artigo 7º do Estatuto Índio, vai dizer assim, os índios e as comunidades indígenas ainda não integradas à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta lei. Bom, mas tutelado, todos nós somos pelo Estado. Significa o quê? O que significa ser tutelado do Estado? Que o Estado é responsável por todos nós. Mas o Estado é quem, afinal de contas? O Estado é uma organização política que existe em função da autorização da sociedade. Tá? Eu hoje sou um promotor aposentado, né? Mas até ontem era um promotor, então eu era Estado. O senhor representa o Estado aqui. Todo servidor público representa o Estado. O Estado ele não existe materialmente, ele existe enquanto ideia. Tá? Então, o Estado, como instituição política, é tutor da sociedade. Tutor no sentido que ele tem responsabilidade, até porque nós somos pagos, nós, servidores públicos, somos pagos exatamente para atender, trabalhar no sentido de atender às necessidades da comunidade. O que é isso? Então, nós temos direito à saúde, quem tem que prestar saúde é o Estado. Temos direito à educação, quem tem que prestar a educação? O Estado. Nós temos direito à segurança, quem tem que prestar a segurança é o Estado. Então, isso é ser tutelado do Estado, nesse sentido. Ou seja, e ainda assim, a legislação vai dizer que os índios ainda não integrados. Então, tu tem que examinar em cada situação. Então, de repente, tu tem um grupo indígena morando no centro da cidade, né, com automóvel, usando telefone celular, com televisão a cabo, viajando de avião para lá e para cá, falando quase que fluentemente a língua normal, o português que nós utilizamos. Então a pergunta é, ele está integrado ou não está integrado à comunidade? Ele está no estado de integração ou não está em estado de integração? Ou ele é um índio totalmente isolado, né? Os índios são considerados isolados quando vivem em grupos desconhecidos, não sei o quê. Em vias de integração, quando estão integrados. Qual é a situação desses índios? Isso não significa que não vai dar. Eu digo assim, quebrar essa ideia de que, pelo fato do sujeito ser índio, ele tem todos os direitos e nós temos todas as obrigações com eles. Nós temos todos os direitos e todas as obrigações como qualquer cidadão tem. Tá? Agora, é claro que não é sensato, né, que eu exigisse do Estado que o Estado desse assistência médica para o meu filho se eu tenho condições econômicas de pagar pela assistência médica. Isso é o bom senso que determina nesse sentido. Ah, mas que é a obrigação do Estado, é a obrigação do Estado, mais do que evidente. Mas o Estado não tem condições de fazer tudo. Ah, então, como é que vai dizer isso para o índio que ele não tem direito a viver com dignidade? Ora, quando tu fala em dignidade como um direito de todos. O preâmbulo da Constituição vai dizer que o objetivo da Assembleia Nacional Constituinte foi de construir um Estado livre, justo e solidário. No qual se garantirá a todos os brasileiros, inclusive os estrangeiros. Veja que os estrangeiros, independente de serem índios ou não serem índios, têm tantos direitos quanto nós nacionais. Ou seja, todas as pessoas que vivem no país, porque nasceram no país ou porque escolheram viver no país, têm direitos a ser tratadas com dignidade. Então, é a mesma coisa de ficar discutindo, a mulher tem direito a ser tratada com dignidade. É claro que tem, porque tem o Estatuto da Mulher, porque tem a Lei Maria da Penha. Não, porque ela é uma cidadã como qualquer outra. A criança tem que ser tratada com dignidade, claro, porque tem o Estatuto da Criança. O idoso tem que ser tratado com dignidade, por quê? Porque tem o Estatuto do Idoso. Não, porque ele é um cidadão como qualquer outro. Ou seja, houve uma preocupação especial do legislador em estabelecer algumas normas, mas que tu vai examinar ali e dizer assim, o índio tem direito a atendimento de saúde, mas lógico que tem, ele é um brasileiro, ele tem direito a ser tratado, tem educação, lógico que tem.
Ele tem algumas condições especiais, ele tem uma música diferente, ele tem uma vestimenta diferente, ele tem uma cultura diferente, mas as pessoas que são descendentes de italianos têm também uma forma diferente de viver, uma forma diferente de comer, uma forma diferente. São todos brasileiros. Então, tratar os índios com dignidade, dar a eles condições de morar bem, viver bem, botar os filhos no colégio, ter assistência médica, independe do Estatuto do Índio, está na Constituição. E mesmo que nós rasgássemos a Constituição, se nós nos entendemos como uma sociedade minimamente civilizada, isso é uma coisa mais ou menos óbvia. Eu tenho que te tratar com dignidade, por quê? Porque a Constituição diz que isso? Não, tenho que tratar com dignidade porque tu é uma pessoa. Pelo simples fato de ser uma pessoa, vejo que hoje os animais têm direito a ser tratados com dignidade, que há muitos anos atrás ninguém falava nisso, não é? Quem falava de tratar os animais com dignidade, não. Os animais, tem gente que acha que inclusive o animal tem personalidade. Falando em animais... Por que não um índio ou uma mulher ou uma criança? Surgiu ligar para a Rádio Guaratã naquele dia, perguntando se tinham levado os cachorros, assim, foram os cachorros, os gatos, tudo, os galinhos que foi removido junto para lá, porque o senhor falou uma proteção. Que são seres que são seres que estão integrados à vida deles. Então, eu, de repente, não quero mudar da minha casa se eu não puder levar meus animais. Exato, isso é um direito que eu tenho, estou acostumado com isso, né? Eu estou habituado. Mas, doutora, assim, dentro desse processo, a gente sabe que a legislação ou a Constituição garantiria os mesmos direitos, tanto aos índios como qualquer outro cidadão. Mas existem algumas diferenciações na lei, especificamente para o índio, né? Por exemplo, ao cometer um crime, como é que funciona a questão do julgamento para o indígena? Bom, eu não sou um especialista, eu estou falando, mas não sou especialista, né? Mas eu digo assim, ó, ao índio serão aplicadas as mesmas sanções e os mesmos processos que é aplicado ao branco, tá? Desde que se comprove que ele tem condições de compreender o caráter criminoso do delito. Então, se tu é um índio, tu não consegue entender a legislação, mas efetivamente não consegue entender a legislação brasileira, é como se tu fosse um incapaz. Até pouco tempo, o índio era considerado, o sujeito era considerado lá no Código Civil como incapaz, como se ele tivesse 12 anos de idade, 2 anos de idade, ou ele tivesse um problema mental. Não, agora o índio não é considerado incapaz. Quer dizer, toda e qualquer pessoa, índio ou não índio, que não tiver capacidade mental de compreender o caráter criminoso do delito, será tratado de uma forma diferente. Mas não é pelo fato de ser índio, pelo fato de não conseguir compreender a realidade legal. Né? E se ele tiver condições de entender essa realidade legal, o texto legal, né? Ele vai ser punido da mesma forma, ele poderá ter uma redução na pena, é o que diz o Estatuto do Índio. Né? Poderá ter uma redução da pena pelo fato de não estar totalmente integrado à comunidade. Mas tivemos diversos casos de índios, casos nacionais, em que foram julgados pelos mesmos processos, receberam as mesmas penas e foram para o presídio como qualquer outra pessoa foi. Tá? Então a mulher é diferente do homem, não é? Tá? Basicamente, ela é igual ao homem, mas ela tem algumas especificidades que o homem não tem. Então, naquelas especificidades, ela vai ser tratada de forma diferente. Não é? Uma criança... Né, tem os mesmos direitos que um adulto tem e as mesmas obrigações, só que nem sempre tu consegue aplicar isso aí em função de condições especiais. Então, os iguais são iguais, os iguais são tratados de forma igual e os desiguais são tratados de forma desigual, é assim que é. Não pode dar a alguém que não é jornalista o direito de se apresentar como jornalista, porque ele não é. Então, porque ele é menos? Não, ele é diferente, porque é assim que é. Então, tem coisas que eu não posso fazer porque eu sou menos. Não, eu sou menos, eu sou diferente. Eu implemento condições diferentes. Esse assunto, ele pode abrir algumas polêmicas, até precisa de alguns cuidados, mas se fala muito quando a gente diz dessas especificações na legislação para os índios, até se tem algumas frases, por exemplo, do atendimento à saúde, onde todos teriam direito. O Ravanello que trabalha na questão da assistência social. Mas se fala que numa fila do SUS, por exemplo, se um índio chega nessa fila e tiver uma fila, ele tem preferência ao atendimento. Como é que funciona essa diferenciação? Perfeito. Aqui, inclusive, logo que eu entrei em 2009, comecei a tratar e ter uma relação com os índios, a gente até conseguimos que a unidade móvel da saúde, que uma vez por mês foi até o Arenal para fazer o atendimento lá. E também a gente conseguiu no posto mais próximo do acampamento, que eles viessem e tivessem, mesmo que tivesse, como tu disseste, tivesse fila, eles teriam a preferência. Foi acordado eles sempre que aqui em Santa Maria, os guaranis tiveram esse atendimento. Essa preferência, ela não foge um pouco dessa questão? Claro que temos a legislação,
mas não foge um pouco dessa questão da igualdade dos direitos, ou seja, uma vez que ele Mas eu não tem sei se existe isso aí. O que existe é em relação aos idosos, deficientes, Mas Em tem... Santa Maria Eu não sei existe? se existe alguma coisa nesse sentido. Eu não vi, a gente sempre ouviu falar que tinham a preferência. Inclusive, eu participei de algum seminário, questão do Bolsa Família também, que eles têm umas certas diferenças em questão da documentação. Então, o outro tem que ter todos os documentos. Por exemplo, o indígena, o quilombola, se não tem o certidão de nascimento, pode, se aceita outro, né? O RANI se aceita, entendeu? Então, tratando assim, a gente, pelo menos aqui, determinou que fizesse assim, entendeu? Tá, mas isso tu tem um deficiente, né? Na fila. Uma pessoa com uma deficiência terrível, entendeu? Claro que... Totalmente deficiente já, mas branco. E tu tem um índio totalmente saudável, tu faz o quê? Tu atende primeiro o índio? Não parece razoável isso aí. Não parece razoável claro isso aí. E toda a aplicação da legislação, ela tem que ser... Quando tu tem 2 idosos, tu faz o quê? Qual é que tu atende primeiro? Como é que tu resolve essa questão da preferência? Quando tem 2 mulheres grávidas, por exemplo, como é que tu resolve essa situação? Quem é que tu atende primeiro? Qual é a mulher grávida que tu atende primeiro? A branca, a negra, a índia? Como é que tu resolve essa questão? Então, quando tu tem pessoas que implementam as mesmas condições, né? Quando existem os direitos que se entrechocam, como tu resolve esse problema? Quando tu tem direitos muito diferentes, bom, é outra questão. Mas não, são 2 pessoas nas mesmas condições. Como é que tu resolve isso aí? Eu realmente não sei, olha, eu acho que isso aí é mito. Posso estar dizendo uma bobagem, que essa história que o índio tem preferência essa questão, no atendimento em fila de diria... banco e tal, acho que não. Eu nunca vi falar disso aí. No atendimento à saúde, doutor, me permita a intromissão, mas a gente tem o conhecimento que em alguns casos, como o Ravanel está nos falando aqui, existe, né, pode ser que atendimento na prática, saúde. sim, Na né? prática, Claro. exatamente. Por isso que eu pergunto essa questão da igualdade, da E legislação. respondendo, como é que 2 grávidas, então, isso acontece todos os dias na minha secretaria. Porque chegam pessoas cedo, 5h30, 6 horas, tirar a ficha para fazer a atualização dos dados do Bolsa Família. Então, tem pessoas, mulheres grávidas, tem pessoas com deficiência, tem pessoas idosas. Então, a gente fica nisso, quem que vamos atender primeiro? Então, é a questão de bom senso, vamos dizer, no caso, de ver o que está e passando. Eu vou dar uma olhadinha que diz aqui, ó, o Estatuto Índio, no que se refere à questão da saúde. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde facultados à comunidade nacional. Pô, coisa evidente. Não precisaria dizer isso aqui. Sim. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso aqui? O cidadão, né? Sim. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser assegurado ao seu vínculo especial assistência dos poderes públicos e estabelecimentos a esse fim destinados. O que é especial assistência? O que é especial assistência? Significa preferência no atendimento? É isso realmente? Não diz preferência, o índio será atendido primeiro. O regime geral da Previdência Social será extensivo aos índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiárias. Pode ser que na prática, que especial, a criança não tem especial proteção, a mulher não tem especial proteção, o idoso não tem especial proteção, agora estão discutindo o Estatuto da Juventude, terá uma especial proteção, e aí tu vai ter 4 ou 5 classes de pessoas, crianças, adolescentes, mulheres, idosos, né, deficientes, todos têm especial proteção. Como é que resolve essa questão daí? Voltamos a discutir isso no próximo bloco, falando da situação dos indígenas em Santa Maria, na região central do estado. Por princípio, não deixe luzes acesas. A luminosidade de que o mundo precisa é a clareza dos seres. Deixe que a natureza seja fonte de luz por meio de seus princípios ecológicos. Permita que ela irradie a sua energia. O brilho aparente e natural é grandioso, próprio e não pode perder a sua evidência para uma fonte artificial. Sempre que possível, não deixe luzes acesas. Para desenhar a vida é preciso nascer. Para viver a vida é preciso saber. Saber amar, dar carinho, fazer acontecer. Colorir a vida é renascer. Doação de órgãos, pinte essa mensagem. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a
casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem pra gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças vão caindo. Quando a gente olha pro lado, não tem mais nada. Voltamos com o programa Contraponto, último bloco, falando hoje sobre a situação dos índios em Santa Maria, na região central do estado. Nos blocos anteriores falamos da situação dos guaranis, que foram removidos das margens da BR-392 para uma área próxima ao distrito industrial da cidade. Também temos em Santa Maria a situação dos caigangue, que ficam próximo à rodoviária de Santa Maria e seriam considerados índios que vêm por épocas do ano. Mas hoje a situação é que eles moram no local e ainda sem uma condição de sanidade, de saneamento, de saúde, de educação, como a gente fala nos blocos anteriores, aos quais eles teriam direito. Os caigangues que estão ali próximo à rodoviária estão numa área em que diz que é particular e sem as mínimas condições, a gente sabe disso, entendeu? Só que os caigangues, como eles vinham há anos atrás, eles vinham 2 ou 3 vezes ao ano, no máximo, num período de 15 a 30 dias, vendiam seus artesanatos e voltavam para a sua região. Hoje, o que está acontecendo é que eles estão ficando, faz mais do que estão morando aqui em Santa Maria. E, pelo que a gente vê, eles estão pleiteando, inclusive, aquela área de terra para ficar para eles, entendeu? É uma situação bem complicada, em que eu até várias vezes dei sugestão até para o Procurador da República, a Prefeitura também deu auxiliar da seguinte maneira, de o Estado, a União, de ver um local e criar uma infraestrutura. Eu não digo fazer uma casa, que falavam muito em uma casa de passagem, mas a Santa Maria não tem como construir uma casa de passagem por uma quantidade de índios que vem a Santa Maria. Tem 300, 400, 500 índios, vamos botar onde numa casa? Entendeu? Então esse é o problema. Então o que tem que fazer? Ter um local, o município não tem área para disponibilizar. No momento que o Estado ou a União disponibilizar uma área, certamente que a Prefeitura mesmo vai ajudar a criar uma infraestrutura de ter banheiro, ter luz, ter água, as mínimas condições, porque onde eles estão hoje não é porque é um indígena. Qualquer pessoa humana não tem as mínimas condições de viver daquele jeito que estão vivendo. Mas essa é a pergunta que eu ia deixar na sequência e abro ela ao doutor. Porque, no caso, é uma área privada, diferente, não é uma área do Estado, não é uma área da União, que nem foram os índios colocados agora da questão dos guaranis. É uma área privada. E aí, como é que funciona a questão dos direitos, ou então a parte em que o Estado tem que agir pró os índios? Se os índios ficarem um determinado tempo lá, na forma do Código Civil, podem adquirir a área para uso capião. Não porque são índios, mas simplesmente porque estão ocupando a área como se dono fosse, como se eu invadir um terreno, entendeu? Ocupar um terreno, dá um nome que eles não gostam, que chama de invasão, tá? Grande porcaria, né? Sabe que se tu mudar o nome do bicho, tu muda o bicho, né? Tá? O fato de tu estar ocupando uma área lá que não te pertence durante 10 anos ou 15 anos, dependendo das condições, tu adquire por escapião, não porque são índios, mas porque são pessoas que estão ocupando áreas. Da mesma forma, não é? Eu sempre tento, na verdade, desmistificar essa situação. Respeitar o índio, sim. Se discutir no início também essa questão retirou todos os vendedores de churrasquinho, tudo que é coisa arada, tudo que é porcaria ali do centro, a grande maioria se retirou dali. Os índios não podem mexer nos índios, porque os índios estão vendendo artesanato. Tu chega ali, de 90% do que o índio está vendendo não é artesanato. É só chegar ali. Não adianta ficar tudo cheio de dedo, todo mundo fica cheio de dedo porque os caras são índios. Chega lá, os caras estão vendendo óculos, estão vendendo as mesmas porcarias que os camelô. Então tem camelô que vai no Paraguai, traz a mercadoria e entrega para o índio vender, porque sabe que o índio não vai ser retirado dali, só porque é índio. Não. Então, uma coisa é tu falar em venda de artesanato, e mesmo assim, por que eu faço artesanato e eu não posso vender no centro e o índio pode vender o artesanato? Só porque é índio?
Então, se pode vender artesanato, todos podem vender artesanato. Agora, o município vai dizer, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. São espaços públicos que este ou aquele governo, não interessa se é Schirmer, é Valdeci, ou quem quer que seja, este ou aquele governo tem a obrigação legal de dizer, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. Se está agindo bem, agindo mal, é outra questão. Que a administração tem o que, na verdade? Um poder discricionário. Algumas coisas ele pode decidir conforme a sua vontade político-administrativa. Tá? Então, não tem porquê assim, eu não posso vender artesanato no centro, o índio pode. Por que o índio pode? Exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Como é que funciona essa questão? Porque a legislação não garantiria esse direito. A lei municipal não garantiria esse direito a eles, né? O que a Constituição garante, o que a legislação garante é respeito aos seus princípios, respeito aos seus hábitos, apoio à sua atividade de artesanato. Então, mas o que é apoio de artesanato? Quer dizer, então, se eu vou apoiar a atividade artesanal do índio, significa que ele pode entrar aqui e vender em qualquer lugar. Não, ele vai ter que cumprir as mesmas normas, né, que qualquer outro artesão. Então, se o município diz aqui não pode vender artesanato, não importa se o cara é índio ou se o cara não é índio. Tá? Então, vamos respeitar, vamos apoiar como? Mas cumprindo as... Então, por que um pode e outro não pode? Isso que está errado. Então, ninguém quer, não pode tirar os caras lá do centro porque é artesanato. Mas vai lá, as bancas lá, 90% não é artesanato. Infelizmente, estamos nos aproximando dos minutos finais do programa. A gente convidou hoje um representante da FUNAI aqui de Santa Maria para falar sobre a situação do índio. Infelizmente, não puderam se fazer presente, mas esses últimos minutos, em relação à assistência social, o que se pensa sobre essa nova morada dos índios, dos guaranis e sobre os caigangues? O que se pensa sobre a situação deles também, que hoje estão numa situação... Essa situação ela é muito complicada, mas nós, enquanto Secretaria de Ciência Social, a gente tem que estar apoiando e ajudando naquilo que pode. Então, há todos esses anos, desde 2009, em que eu acompanho de perto tanto os caigangues quanto os guaranis, sempre que a Secretaria é solicitada, em questão de alimento, questão de lonas, vestuário, coisa assim, a gente tem procurado atender assim como qualquer outro cidadão que em situações de precárias que vive. E é isso que a gente pode fazer. Doutora, lhe agradeço a presença neste debate hoje, falando sobre a situação dos índios e uma última palavra, então, sobre essa questão do que envolve o direito dos índios. Apesar de ter algumas particularidades, algumas especialidades, ele tem que ser considerado perante a sociedade como um homem igual ao homem branco. Porque, na verdade, né, todos nós somos iguais, só que cada um de nós tem algumas características especiais. Então, nós vamos ser tratados de forma diferente naquilo que nós somos diferentes. E no restante, nós vamos ser tratados da mesma forma. Como eu disse, a mulher é basicamente igual ao homem, mas não é exatamente igual ao homem. Então, ela tem alguns direitos especiais porque ela tem algumas especialidades. Mas, no geral, ela é como qualquer outro cidadão. E o índio também é um ser como qualquer outro. Vai ser tratado com respeito, com dignidade, tem direito à terra, como todo mundo tem direito ao trabalho, como todo mundo tem direito, quando trabalha, ao salário digno, tem direito ao respeito à sua língua, aos seus hábitos, seus costumes, mas não tem todos os direitos. Chegou um ponto que nós estamos dando todo o direito ao índio e nenhum direito aos demais. Então, isso é muito complicado. Ou nós... afastamos totalmente o índio da sociedade, isso é uma bobagem, evidentemente não vai acontecer, para que ele seja totalmente diferente de nós, ou ele vai estar como está agora, integrado à sociedade e vai ter que se adaptar também, né? Assim como ele tem algumas especificidades, ele tem, no geral, as mesmas características que todos têm e tem que respeitar as mesmas normas que todos respeitam. Tá certão. Doutor João Marcos, muitíssimo obrigado pela sua presença, também obrigado Odilo Ravanello. Voltamos na próxima semana com o programa Contraponto. Até mais.